Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, caro aluno ou cara aluna. Estamos com mais uma aula de literatura, desta vez para falar sobre o barroco literário. Olha que coisa interessante. Tem um outro vídeo que eu falo sobre o contexto histórico do barroco, eu recomendo que vocês assistam. Não precisa assistir agora, se você ainda não tiver visto, você pode deixar para ver depois que você vê as características, porque os dois vídeos são independentes. A gente vai falar um pouco sobre o que caracteriza o barroco na parte literária e analisar alguns textos também. Então, para ajudar vocês um pouquinho nesse processo. Então, vamos começar nossa aula sobre então o barroco literário. Eu não vou mostrar imagens tal, porque nosso foco aqui é literatura. Então, vamos retomar um conceito que é muito interessante sobre o quadro cultural da época. Se você assistiu o vídeo sobre o contexto histórico, você vai se lembrar que no Barroco estava acontecendo uma contra-reforma que se propunha a ir contra os mandamentos da própria igreja e havia uma complexidade maior por conta disso. Então, os autores passaram a ficar mais complexos. Então, quando a gente for ler texto do Barroco, vocês têm que ter consciência de que o texto do Barroco é um texto mais carregado, mais difícil, mais tortuoso para ser lido. Então, eu acho que é super importante que a gente, em primeiro lugar, pense nisso. Então, para a gente poder ver isso, vamos dar prosseguimento à nossa aula e vamos pegar a primeira característica do Barroco, que é o conflito de pensamento. O barroco, seja ele na pintura, na música, inclusive eu recomendo muito ouvir um pouco de música barroca para entender um pouco da ideia do conflito, ele tenta colocar o lado racional e o lado religioso juntos. Então, não é incomum que os textos do barroco eles sejam marcados muito pelo uso da antítese. Então, existe uma correlação muito forte da antítese. E o conflito de pensamento é sempre a disputa de duas posições extremamente controversas. Então, vai ser pecado e salvação, bem e mal, Deus e o diabo, céu e inferno, dia e noite. Você vai ser salvo porque você acredita em Deus ou vai ser condenado porque caiu em pecado, enfim. Isso tudo são tônicas que sempre mostram pensamentos em conflito e muitas vezes o texto apresenta contradições. Então isso é super interessante da gente comentar um pouquinho aqui. Além disso, existe o culto ao contraste, que significa o quê? Tudo no barroco é exagerado, é extremamente marcante e utiliza-se muito a oposição entre elementos. Eu já vou comentar com vocês com uma análise de um trecho do Gregório de Matos. Então, o barroco ele privilegia muito a figura de linguagem, e aí, quando a gente entrar nas duas linhas do barroco, as principais, que é o conceptismo e o romantismo, a gente vai entrar melhor nessas questões. Mas na literatura barroca é muito frequente você ter ideias que se opõem. Então, por exemplo, aqui o texto do Gregório de Matos, que eu peguei um pedacinho. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Então vamos analisar aqui rapidamente. Então ele diz que nasce o sol e não dura mais que o dia. Então sol, dia. Depois a luz. Perceba que sol e luz estão no mesmo ponto. E aí depois segue noite, que é oposto a dia, e escura, que é oposto à luz e oposto ao sol. Então, olha aqui o uso da antítese, são termos com ideias opostas. Em tristes sombras morre a formosura. Então, a sombra se opõe à luz.
Então, sol, luz e dia são opostos por noite escura e sombras. Não é à toa que existe esse tipo de simetria. No barroco, é muito frequente quando se utiliza esse tipo de figura de linguagem que elas sejam muito bem elaboradas. Então, nós temos três termos e três oposições. Então, isso vai criando a antítese. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. E aí nós temos um paradoxo, ou oxímoro, se vocês preferirem. Então, tristeza, como que a tristeza, por ser contínua e por essas sombras serem tristes, elas ressaltam a alegria. Então, como que se fica feliz no meio da tristeza? Quer dizer, ele está falando uma coisa que é contraditória. A tristeza é contínua e nessa tristeza contínua está a alegria. Você compreender, então, o uso dessas duas figuras de linguagem, vocês vão ter que compreender bem porque o Gregório de Matos usa muito isso. E aí nós vamos ter também agora as duas grandes linhas do Barroco. Primeiro, o conceptismo ou conceitismo, existe esse nome também. O conceptismo ele se baseia, sobretudo, na lógica. Ele não é tão frequente na poesia, embora vá aparecer também na poesia. Então não é tão estranho vocês verem poemas que sejam mais conceptistas. E a ideia de conceptismo está muito ligada ao jogo de ideias. Então, o texto conceptista ele tende a ser mais lógico, diferente do texto cultista, que ele vai ser um texto mais formal, mais voltado para o extrato linguístico. Eu vou explicar isso melhor quando nós chegamos em cultismo. Então, o conceptismo ou conceitismo vão ser utilizadas figuras de semântica, principalmente, para estabelecer sentido. Então, o tempo todo você vai ter ressignificações, mudanças e alguns mecanismos que o conceptismo utiliza. Então, vamos primeiro ver esse sermão do Antônio Vieira, um trecho, na verdade é só a primeira parte, depois a gente vai comentar as figuras aqui. Então, ele começa assim: Vós, diz Cristo Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra, e chama-lhes sal da terra, porque quere que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar? Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina? Ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes dão, não a querem receber? Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra? Ou é porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem e fazer o que eles dizem? Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si, não a Cristo? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites? Não é isto tudo verdade? Tá mal. Olha como é o jogo semântico desse começo do sermão do Antônio Vieira, que é o sermão de Santo Antônio aos Peixes. Então ele começa dizendo aqui: vamos perceber que sal e terra, pregador e ouvinte são termos que se repetem, e isso é de propósito. A gente muitas vezes aprende e também ensina, em muitos casos, que a gente tem que se evitar repetições o tempo todo. Só que vamos lembrar que o texto do Antônio Vieira é um texto feito para ser declamado, feito para ser falado. Então, o que o Vieira percebe? Que a escrita, para ser lida, não segue os mesmos patamares
da escrita para ser falada. Então, a parte oral ela é super importante. Então, vamos reanalisar isso daqui. Vós diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra, e chama-lhes sal da terra, porque querem que façam na terra o que faz o sal. Então, ele já começa com uma estrutura, para quem curte a Bíblia, para quem é religioso, de parábola. E ele vai traçar nisso uma analogia. Ele vai dizer que os pregadores, as pessoas que pregam a palavra, funcionam como sal da terra, cuja função é salgar a terra. E essa salga é justamente para você purificar a terra. E aí, o jogo semântico diz que o sal são os pregadores e a terra são os ouvintes. Aí, ele vai, cada vez que ele vai repetir o sal da terra e a própria terra, inclusive a expressão sal da terra, é justamente para simplificar que eles são sal e a terra são os ouvintes. E aí, ele diz que quando Jesus falou com os pregadores, falou que eles são como sal da terra. E ele chama de sal da terra que ele quer que esses pregadores, tragam a palavra de Deus e essa palavra seja espalhada a ponto de purificar. E aí ele vai dizer: o efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrompida como a nossa, aproveitando que ela tem ofício de sal, como será que pode ser a causa dessa corrupção? Então vamos lá. A função do sal, então, nesse caso, é purificar a terra. Você salga a terra porque você purifica ela de outras coisas. Inclusive, essa era uma prática muito da Idade Média, quando se caçavam hereges, se queimavam as coisas, o sal é justamente para que as coisas fossem purificadas. Tudo uma simbologia para a ideia do sal. Só que ele pergunta, tá, beleza, como que a Terra está com tanta corrupção, sendo que tem tanta gente para levar a palavra? Olha bem o que ele está propondo. Muita gente está aí para levar a palavra. Então, por que a Terra continua corrupta? Aí ele vai dizer assim, ou pode ser que o sal não salgue, ou seja, o sal não tem a sua função, ou porque a terra não se deixa salgar, ou seja, não dá para você jogar o sal na terra. Então, a partir desta analogia, ele vai construir o seu argumento. Então, ele vai explicar. O sal ele não vai salgar, lembrando que o sal são os pregadores, porque, na verdade, aí ele vai dizer que esses pregadores não apresentam doutrina de verdade. Então, quer dizer, o primeiro caso é quem está falando em nome de Deus não está, de fato, falando em nome de Deus. Ou porque os ouvintes eles recebem alguém que tem a palavra de verdade, que faz a pregação direitinho, mas eles não estão afim de ouvir. Então, o sal pode falhar, ou a terra pode não querer receber o sal se o sal for bom. Então, note que ele nunca vai cogitar que existam as duas hipóteses, porque o problema é sempre uma das pontas. Ou você tem um, um orador, um pregador que não consegue passar a palavra, ou você tem alguém que não está disposto a ouvir. Aí ele vai colocar então que o sal da terra pode acontecer daí. Depois, ou porque o sal não salga. Então, quer dizer, por que o sal não tem a sua função? E os pregadores dizem uma coisa e fazem outra. Então, o segundo problema é, pode acontecer do que aquilo que os pregadores falam não ser a doutrina de fato. É o problema. O segundo problema é, eles fazem uma coisa completamente diferente daquilo que eles dizem. E aí acontece o seguinte, olha como que o jogo de raciocínio fica interessante agora. Ou porque a Terra não se deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem do que o que eles dizem. Então agora ele começa a dizer que o problema desses pregadores, deles falarem uma coisa e fazerem outra é as pessoas se sentem compelidas a repetir o que eles estão fazendo e não o que eles falam. Então note que no primeiro caso o problema era só dos pregadores e no segundo caso o problema era só dos ouvintes. Aqui está dizendo não, aqui o pregador pode até falar uma palavra que funcione, só que ele não cumpre com aquilo que ele fala, então isso já é um problema aí. E se ele passa a palavra verdadeira e os outros querem imitar, então agora a complexidade do argumento fica maior.
E aí ele prossegue com o último argumento que ele coloca, ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo. Então quer dizer, o que eles falam só é claro para eles. Eles não conseguem falar algo que os ouvintes entendem. Então estão pregando para si mesmos e não para Cristo. Falando de si, falando das vantagens de si mesmos. Ou não atingindo o ouvinte porque eles não chegam, não conseguem chegar junto. Ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus apetites. Então quer dizer que, mesmo eles sabendo da doutrina, eles preferem ignorar. Então é uma volta ao que foi dito na primeira causa, quando o pregador fala algo que não funciona e os ouvintes não estão nem aí. Só que aí os ouvintes não querem seguir porque eles preferem seguir os próprios desejos. Então a primeira proposição e a última são exatamente a mesma coisa, só que com alguns detalhes a mais. Então esse tipo de construção é a construção argumentativa do conceptismo. Então há essa repetição, há esse excesso de termos justamente para dizer que o problema, quando as pessoas não seguem a fé católica, é que ou você tem pregadores que não conseguem desempenhar o seu trabalho como deveriam, sejam porque eles falam da doutrina ou não agem de acordo com ela, seja porque os ouvintes não querem escutar, seja porque os ouvintes não estão afim, seja porque os ouvintes preferem seguir aquilo que eles mais desejam, ou seja porque eles querem repetir o que os pregadores fazem no lugar de fazer o que eles estão falando. E é interessante porque isso tudo é uma coisa só. Então, qual que é a lógica desse argumento? Dizendo que o problema sempre vai ser ou com quem fala ou com quem vai receber. Quando uma das partes não está disposta, não rola e a corrupção continua. Então, isso é o conceptismo. Para o conceptismo, a gente tem alguns elementos de argumentação que são bem usados. O primeiro são as metáforas e analogias. Lá nós temos um monte de metáfora. O sal da terra, que significa o sal pregador, a terra os ouvintes. A acumulação de elementos. Os elementos vão se somando. Então você percebe que ele começa a falar do sal, depois fala da corrupção, depois ele fala da incapacidade do orador, da má vontade de quem escuta. Então isso tudo vai aumentando e vai aumentando cada vez mais o sentido. Usa-se muito repetição. Aí no caso a gente chama isso de paralelismo. A gente vai ter na poesia também bastante isso. E a linguagem ela é uma linguagem culta, uma linguagem objetiva. Mesmo esse poema não, sermão do Antônio, tendo trechos em latim, não é o caso do que eu coloquei para vocês, mas é muito comum o uso do latim. Mas sempre que ele usa uma expressão do latim, ele usa o sermão para explicar o que aquela expressão significa. E aí nós temos o cultismo. O cultismo é o uso de uma linguagem extremamente carregada. Então, aqui a preocupação maior não é tanto na produção de sentido, é mais em você deixar a mensagem cada vez mais inacessível. Então, quando se vai ler um texto cultista, a sensação dele é de um incômodo, de um mal-estar por conta da forma como ele é organizado. E se usa muito figuras de palavras, figuras fonéticas e figuras sintáticas. Então, quer dizer, a estrutura ela é muito utilizada, além das figuras de linguagem serem usadas com muito peso mesmo. Sobretudo metáfora. Você vai ter também muito uso de antíteses, paradoxos. Então, vão se usar muito hipérboles, exageros. Então, vamos ver aqui algumas figuras que são empregadas. Das figuras sintáticas, nós temos o seguinte. Nós vamos analisar exclusivo no texto no finalzinho dessa apresentação. Nós temos o uso do hipérbato. Hipérbato é você trocar a ordem dos elementos de uma frase. Na verdade, existem vários tipos de inversão no português que são possíveis. Desde a inversão mais sutil a uma inversão que o sentido fica tudo truncado. Eu prefiro o termo hipérbato porque hipérbato na prática é o que se usa mais. E a troca de posição de alguns elementos
o que seria considerada a ordem convencional. Então, quando a gente aprende a ordem convencional, ela é sempre sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento. O hipérbato, ele troca essa ordem. Por exemplo, o sujeito pode aparecer lá no final da frase, no caso, no final do verso. O pleonasmo é sempre repetição de termos e de ideias. É muito parecido com o que acontece lá no Antônio Vieira. Só que aqui você tem, por exemplo, dia, noite, noite escura. Isso são pleonasmos. E esses pleonasmos, essa repetição, essa ênfase, é justamente com caráter mais de reforço, de exagero da ideia. E a anáfora é toda vez que você tiver repetição de uma ou mais palavras no início de verso, em um trecho a palavra se repete. Isso são as anáforas. Então as figuras anafóricas são figuras de repetição. Além disso, nós temos as figuras fonéticas, fônicas ou sonoras, aí os nomes podem mudar. Paronomásia é você utilizar palavras com sons muito parecidos. É tipo você pensar em segmento e segmento. Segmento no sentido de pedaço, segmento no sentido de andamento. Então, quando a gente pensa em paranomásia é basicamente repetição de palavras muito parecidas, ou com sonoridade praticamente igual. A aliteração é a repetição de som de consoantes. E isso serve para criar ritmo. As aliterações no barroco elas são particularmente muito complexas, porque a aliteração ela causa uma sensação assim, bastante incômoda quando usada na forma como eles utilizam. E a assonância é a repetição de sons vocálicos. O problema é que a assonância nem sempre é fácil de você localizar. A aliteração é muito mais fácil. Então, claro que quando vocês forem analisar, nem sempre o uso de figuras sonoras vai ser tão importante para você entender o texto. Mas ajuda vocês saberem como isso funciona. Então, para isso, nós vamos pegar aqui um texto, que é um poema do Gregório de Matos. E os textos dele não têm títulos, os títulos e essas observações são sempre colocadas pelo editor. Então, ele começa assim, quando ele vai falar do texto dele. Ao braço do menino Jesus quando apareceu. Então, num poema anterior a esse, ele estava falando do Jesus que tinha sido fraturado, tinha perdido lá, tinha perdido o braço. Acharam um braço. Eu vou ler primeiro o texto e depois a gente vai analisar. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Olha o uso aqui da repetição e da mudança de sequência. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte, sendo em todo sacramento está Deus todo. Olha que o uso da a mudança de ordem dos elementos aqui, hipérbato no caso. Porque em todo sacramento está Deus todo. A ordem seria Deus está em todo o sacramento. E isso daí é para causar uma sensação mais de angústia para quem. E todo assiste inteiro em qualquer parte, mais uma vez. E assiste em qualquer parte todo. Isso seria a ordem correta. A ordem normal. E feito em partes, todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos disse as partes todas deste todo. Isso aqui é complexo. O cultismo ele é complicadíssimo porque os textos cultistas eles usam muito esse jogo de palavras. Eu vou tentar explicar para vocês um pouquinho, fazer uma análise bem básica desse poema. Então, o todo sem a parte não é todo. Então, o que ele está começando a explicar? E quando você tem uma estrutura que ela é integral, ela é inteira, se você tirou uma parte daquilo, esse todo deixou de ser uma coisa toda. Ele se transforma
num quase todo, vamos imaginar assim. A parte sem o todo não é parte. Então, nesses dois versos, eu estou querendo dizer que não existe um, um todo, não existe uma parte completa, faltando uma parte, e essa parte deixa de ser parte, deixa de ser fragmento, quando está desatrelada de um corpo maior. Consegue acompanhar esse raciocínio? Eu sei que ele é bem difícil, é bem complicadinho, mas eu acredito que vocês vão entender. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte do todo. E agora ele vai começar um joguinho semântico que é assim. Então, beleza. Se vocês estão dizendo que esse pedaço daqui ele representa o todo, mesmo sendo um fragmento, então você não pode me dizer que aquilo é uma parte. Então, aqui, pegando da história da estátua do menino Jesus, que perdeu um pedacinho do braço e tudo mais, as pessoas estavam dizendo que aquilo ali era Jesus. Ele está querendo mostrar. Só que aí vocês têm que se decidir. É isso que ele está dizendo. Ó. Ou você considera que a estátua representa Jesus inteira, ou você escolhe que cada parte representa Jesus. Só que a partir do momento em que você está dizendo que a estátua ela está, aquela parte que representa Jesus, aquele pedaço já não é mais uma parte, ele é uma representação de um todo. É isso que ele está querendo dizer. Então note esse jogo, ele é bem complicadinho de entender. E ele prossegue. Em todo sacramento está Deus todo. Veja que é um esquema muito parecido com o do Antônio Vieira. Ele vai agora explicar o que ele quer dizer com isso. Então, quer dizer que no sacramento de Deus, ele está todo ali. E todo assiste inteiro em qualquer parte. Então, o que está querendo dizer que, independente de qual parte do sacramento você olhe, Deus está inteiro ali. Então, ele consegue ajudar, ele consegue oferecer iluminação, mesmo não estando inteiro, porque ele não está fragmentado. A parte e o todo são a mesma coisa. É isso que ele está querendo dizer. E feito em partes, todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica o todo. Então, ele diz: Deus não deixa de ser a figura maior, ele não se fragmenta porque você está seguindo um pedaço de sacramento. Aquele pedaço ainda é o Deus inteiro. Então, é essa a jogada que ele está colocando. Então, ele está dizendo assim: a estátua de Jesus, aquilo ali não é um pedaço da estátua. Aquilo ali é o Jesus inteiro. Então, nós não vamos chamar aquilo ali de parte da estátua. Vamos chamar aquilo todo completo, mesmo faltando o resto fisicamente. O sacramento é a mesma coisa. Você não tem um sacramento menor por conta disso. E aí ele diz: o braço de Jesus não seja parte. Agora ele vai tentar concluir. Então, quer dizer, o braço de Jesus não é uma parte, ele é o próprio Jesus. Pois que feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. E aí ele vai dizer o seguinte: então, tudo bem. Se o braço de Jesus não é parte, porque a estátua ele é toda constituída pelas partes juntas, cada parte é um pedaço. Então agora ele está dizendo o seguinte: então agora vamos começar a pensar. Jesus, se aquilo é um pedaço de Jesus, aquele braço que ele tinha tido, então a estátua completa é que representa ele, pois cada pedaço tem que estar junto no seu devido lugar. Não se sabendo parte deste todo, então agora vai dizer, como não se sabe o resto, a origem, um braço que lhe acharam sendo parte nos disse as partes todas deste. E é aqui que ele fica ainda mais labiríntico. Não se sabendo que existe um todo para esse braço, este braço, achando como se fosse parte, ele passa a representar tudo. Ou seja, Jesus, caso a gente não saiba que existe a continuação, ele passa a ser representado apenas por esse braço e não mais pela estátua inteira. Sim, gente, é complicado pra caramba, eu entendo.
Eu recomendo que vocês leiam, que vocês revejam esse texto, porque ele é bem labiríntico nesse sentido. E aí vamos a algumas considerações antes da gente finalizar a aula. Então, isso daqui são as características do barroco. O barroco literário ele funciona assim. Então, acho que não deve ser muito difícil para vocês verem. E para a gente fechar a aula, eu acho que é legal a gente pensar no seguinte: o barroco ele é um período na qual a gente tem muita oposição, muito contraste, muito exagero. Ele não é tão fácil de entender à toa. Ele tem uma dificuldade muito grande de ser entendido, justamente por conta desses elementos todos que vão aparecendo. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre o barroco. Fiquem à vontade para fazer perguntas, caso vocês tenham, e a gente se vê na nossa próxima aula.